presente. Mariane, Gabriel Ribeiro estão presentes. João Pedro se encontra. Professor Gabriel Ribeiro está presente? Professor, perdão, se eu não respondi, Carmen Carlos Silva Pinheiro, do número 16, se estão no ar presente, tá? Então, eu estou no B. Letícia Borges. Márcio da Silva. Gente, peraí. Ó, se eu não chamar o nome de vocês, não precisa colocar o nome aqui não, tá vendo? Não precisa pôr o nome. Eu estou chamando para eu ver se a pessoa está presente. Quanto mais nomes vocês colocam aqui, que eu não chamei ainda, mais confuso fica. Eu não chamei ninguém, vocês estão no ar ainda. Tá vendo? Estou falando chamado para vocês estão no meio. Então, ó, somente quando eu chamar, se manifesta. Se eu ainda não chamei, é só ter paciência. Se eu pulei o seu nome, aí sim você espera terminar a chamada e você se manifesta. Fora dessas situações, aguarde. Vai tomar aqui o João Pedro Ribeiro, que não está presente, né? Letícia Borges, né? Márcio da Silva, deixa eu ver aqui. Márcio da Silva, não tem. Lailson Souza, quem é Lailson Souza? Lailson Souza. Olha, eu vou solicitar só a remoção da turma, porque para evitar estresse. Não é mal, mas se você não se manifestar, eu vou entender que você é um estranho. Só um momentinho, pode falar, Dani. Fernando demais, eu tô querendo dizer que assim, eu tenho uma dúvida a respeito da prova de ética. O que é que nós vamos fazer nela, assim? Nós vamos tirar sexta-feira para fazer uma revisãozinha. Tirar sexta-feira para fazer o quê? Nós vamos tirar sexta-feira para fazer uma revisão de ética. Como é que vai ser em relação à ética? A gente já encerrou essa disciplina, né? Então, assim, a prova de ciências humanas vai conter 5 questões de história e 5 questões de geografia. Ponto. Não vai, quer dizer que não vamos ter prova de ética, é isso? Eu, hein? Por quê? Recaiu novamente. Por que só quando eu falo Ele gosta de recreio, Gabriel. dá cagada com o professor? Poxa vida, velho. Quando eu quero tirar a dúvida, cai. Tudo bem quando acontece com qualquer outro. Quando acontece por qualquer outro motivo, eu não tô nem aí. Mas que é justamente quando eu quero tirar a dúvida, eu fico pistola, né? Aí a tristeza sobe, a tristeza sobe, a lágrima desce. Aí tem que parar e voltar, né? Vai ser uma aula de sexto ano, aula sexto ano, não vai ser aula de história, aula sexto ano. Bom, gente, assim, vou tentar ser mais claro ainda, para não ficar nenhuma dúvida. Primeiro, esse Lailson Souza, se não se manifestar, a gente vai ter que retirar da sala. Parece que não é aluno com esse nome, é óbvio.
Dois, se estiver usando a conta de um parente e não está falando nada, porque não está assistindo a aula. Só colocou aí e deixou para não sei nem para quê. Sobre a prova de ciências humanas, a prova tem 10 questões, né? Se tem 5 questões de geografia e 5 questões de história, fechou as 10. E só vai ter isso. A disciplina de ética, a gente já deveria ter esquecido, porque ela já foi encerrada. Tá bem? E, por incrível que pareça, eu estou há 10 minutos tentando fazer Professor, posso fazer uma pergunta? do sexto ano. B. Posso fazer uma Eu vou fazer pergunta? a frequência agora. Maria Clarissa, põe aqui no Botei no chat, tá? chat. Maria Clarissa está presente. Letícia Milhão também. Mara Kathleen está presente. Pedro Marcelo também. Juan Eric. José Henrique. E esse Juan Pablo está presente? Juan Pablo. Não. Ah, a Cecília está aqui, não falou nada também. Se ela não falou nada, eu acho que não está assistindo a aula. Ana Luísa está presente? Ana Luísa. Coloquei sua presença, viu, Maia? Yasmin Albuquerque está presente. Raia Câmara. Caio está presente. João Vitor também está presente. Clara Cavalcante também está presente. Maria Luísa. Maria Luísa está presente. Esse Thiago 3 aqui, mas acho curioso porque nunca falo nada. Maria Yasmin. Mariana Vitória está aqui. Mariana Vitória. Monique. Monique está presente. Monique não está presente, né? Não falou nada. Samanta está presente. Samanta está presente. E o Caio, com certeza, está presente. Bom, agora sim que eu terminei a frequência, acho que o Caio queria perguntar alguma coisa. Se a pergunta é a prova está difícil, está tão difícil quanto as anteriores. Mesma coisa. O conteúdo que a gente viu vai ser colocado na prova. Acho que isso responde a sua pergunta, né? Bom, do mesmo jeito que eu coloquei a correção das atividades de história, melhor, de geografia, lá no Google Sala de Aula, eu também coloquei a correção das atividades de história, tá certo? Sim, minha querida, vamos sim. Eu coloquei o livro de história. Ele não é Qual a página, platíssimo. professor? Só abrir o livro aqui, minha querida, porque tá carregando ainda, nós achando até engraçado isso. Faz tempo que estava dentro de geografia, produção, história do sexto ano. Página 253. Peraí, o que, professor? Página 253? Exatamente. Não, desculpe. Nossa. É 251. Professor, você passou até que página a atividade, professor? 250. O senhor passou até 250? Exatamente, meu querido. O senhor falou que tinha passado só 42 e 43? Jura? Tinha até o rascunho salvo aqui. Já não, professor. Você não põe nada de proporção de atividade, não.
Incrível como o professor só sai quando ele tá falando contigo. Incrível, incrível. Ele só sai quando tá falando contigo. Não tem uma vez que não aconteceu isso. Eu não suporto esse cara. Essa aula está bem atrasada, pessoal, por conta de um monte de comentários desnecessários. Abra um livro na página 251 para a gente começar a nossa aula, tá vendo? Página 251. Vejamos. O governo de Otávio Augusto e o Alto Império. Após a consolidação de seu poder, Otávio pressionou o Senado para que fosse estabelecido um sistema de império e que ele fosse o primeiro imperador. Foram concedidos ao imperador alguns títulos políticos. Augusto atribuía-se a ele o status de figura divinizada, ligada aos deuses romanos. Príncipes senatus assumia o poder como principal representante do Senado, tendo inclusive que presidir as reuniões. Pontifex Maximus, ou sacerdote supremo, dava o controle de todas as práticas religiosas em Roma. Tribunato vitalício da plebe, o que enfraquecia de vez a participação política do povo no império, pois as decisões caberiam ao imperador. Pater Patriae, o pai da pátria, ou seja, aquele que deve zelar e proteger Roma e o seu povo. Então, o imperador Otávio Augusto tinha todos esses status e poderes aqui. Agora tem explicativo aqui esse texto. Não tem muita complicação, não. Autoexplicativo, aliás, o que eu quis dizer. Otávio abalou o poder político dos senadores, do exército e da própria população romana. Seu governo, embora bastante centralizador, trouxe uma série de outras reformas que contribuíram para ampliar a sua popularidade. Isso foi importante para acalmar o povo, principalmente os plebeus, que não tinham mais participação nas decisões. Esse governo desviava a atenção dos romanos, estimulando as lutas entre gladiadores, com distribuições de pão e, às vezes, vinho, e outros eventos, na tentativa de encobrir os problemas sociais vividos em Roma. Essa política ficou conhecida como pão e circo, ou seja, uma política de acalmar a população por meio da palhaçada, vamos dizer assim, por meio do espetáculo dos gladiadores. Como acontece na política de hoje, né? Não é à toa que, claro que isso é uma coincidência, mas é uma coincidência muito confortável. E a Copa do Mundo, curiosamente, nos mesmos 4 em 4 anos que a eleição para presidente do Brasil, né? O povo vai à loucura com o futebol e esquece da política, né? Esquece, não tem um senso crítico sobre política. Estão muito preocupados com o espetáculo do esporte, fazem disso uma igreja, adoram os seus ídolos do futebol e esquecem dos políticos, que são as pessoas que realmente merecem atenção. Nesse período, inaugurou-se uma fase de relativa tranquilidade, chamada de paz romana. Para Otávio, Roma deveria interromper seu processo de expansão, garantindo a defesa dos territórios que já foram conquistados para consolidar o domínio. Essa poderia ser a saída da crise socioeconômica por qual passava o Império. Otávio Augusto morreu em 14 depois de Cristo e indicou como sucessor
seu enteado, Tibério. O período entre 14 depois de Cristo e 235, também depois de Cristo, ficou conhecido como Alto Império, e nele existiram 4 dinastias, aliás. Júlio Claudiana, a qual pertencia a Tibério, Flaviana, Antonina e Severa. Roma havia atingido um tamanho gigantesco e as estruturas montadas nas relações com as províncias, ainda no governo de Otávio Augusto, não eram mais suficientes. O título de cidadania foi concedido a todos os aristocratas das províncias conquistadas pelos romanos. Os primeiros a se tornarem cidadãos foram os povos da Gália e da Espanha. Em seguida, o Oriente Grego e a antiga Cartago, norte da África, lá dos cartagineses. Essa ação acalmava a insatisfação das elites de cada província, facilitando o controle sobre todo o império, porque é muito mais fácil controlar um império que está calmo ou que está se acalmando do que um império que está repleto de insatisfações, não é verdade? Continuando. Baixo Império Romano. O fim de Roma. As crises política, econômica e social ocasionaram a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. O tamanho do império e sua complexidade causavam sérios problemas de administração. Ademais, as diferenças culturais de cada província dificultavam bastante a organização do Estado romano. O fim do Império Romano do Ocidente passa por questões políticas e econômicas, mas também culturais, principalmente religiosas. Então, a gente nota que o enfraquecimento do Império Romano por questões principalmente econômicas, né, e também religiosas. Claro que as questões econômicas, estruturalmente, sobrepujem as questões religiosas. Porém, as questões religiosas têm um certo destaque aqui também nesse âmbito mais social, por assim dizer. E aqui todo mundo está entendendo, né? Vou colocar aqui o fone para vocês. Todo mundo compreendendo, né? Isso então não estão com dúvidas. Vou tirar aqui o fone para conseguir ler tranquilamente. O fator econômico. Os altos investimentos feitos no exército Professor, quando pode ser sobre um império tão grande e complexo geravam muitas despesas, dívidas, desde o século III depois de Cristo. O dinheiro que poderia ser destinado ao comércio e à produção agrícola de Roma era usado nas questões militares, o que gerou séria crise financeira, desvalorizando inclusive a moeda romana. Somado a isso, estava a crise escravista. Manter escravos tornou-se caro. Embora não se pagasse pela escravização, era investido muito dinheiro nas guerras, que levavam a escravizar os derrotados. As doenças e consequentes mortes aumentavam as despesas do império. Passou-se, então, a usar o sistema de colonato. Os camponeses negociavam com os grandes proprietários para trabalharem em suas terras. Em troca, teriam dinheiro e proteção, e uma pequena parte do que fosse produzido para a sua sobrevivência. Inicialmente, isso ocorreu de forma espontânea, pois a crise financeira aumentou o desemprego, principalmente entre os plebeus camponeses. O fator político. A crise foi um dos motivadores, a crise econômica, aliás, foi um dos motivadores do caos romano, bem como as disputas políticas entre as estruturas da sociedade, que só aumentavam. Aos poucos, tanto os senadores quanto os comandantes militares passaram a disputar os principais cargos políticos, enfraquecendo o império. Esse cenário possibilitava a invasão de outros povos, chamados bárbaros. Os ostrogodos e os visigodos, povos germânicos, por exemplo, eram constantemente atacados pelos hunos,
e acabavam entrando nas fronteiras romanas para se proteger. Outra política que enfraqueceu o Estado romano foi a sua divisão, em 284 depois de Cristo. O Império Diocleciano, aliás, pressionado pela crise econômica e política, e sentindo dificuldade para administrar o império com grandes extensões, estabeleceu a chamada Tetráquia. Assim, o Império Romano seria dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E haveria dois co-imperadores, os Augustos, que governariam cada um deles. Ambos os Augustos teriam um auxiliar direto, que receberia o título de César, e mais tarde também seria um co-imperador. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim? Sim. Continuando. Em 330 d.C., o então imperador Constantino unificou o império, mas estabeleceu como capital a cidade de Constantinopla, na parte oriental. Assim, essa região ficava cada vez mais fortalecida, enquanto a parte oriental entrava numa crise sem fim, que levaria à sua queda em 476 d.C., durante o governo de Rômulo Augusto, derrubado após a invasão dos bárbaros. Fator militar. Sabemos que o exército, desde a fase republicana, foi uma das bases importantes da organização política de Roma, sendo usado para estabelecer a defesa territorial, fundamental para que o expansionismo se concretizasse. No Império Romano, desenvolveu-se uma classe militar devido a dois fatores. A necessidade de o imperador manter os chefes militares ao seu lado. Diante disso, os salários dos militares aumentaram. As terras conquistadas das novas províncias foram dadas a integrantes do exército, bem como cargos políticos importantes de Roma. Com o surgimento da ordem equestre, a força política dos militares aumentou e eles passaram a rivalizar com os senadores. A entrada dos povos germânicos em território romano. Além do aumento da população, que já tinha de lidar com o problema das poucas terras, muitos bárbaros foram inseridos no exército de Roma, sendo chamados de mercenários e recebendo salário, soldo. Entretanto, muitos abandonavam o exército ou se vendiam para outras civilizações que visavam enfrentar o Império Romano. Agora a gente entra na questão importante, vamos dizer assim. Fator religioso. O fortalecimento de uma nova religião monoteísta, o cristianismo, desencadeou uma pressão popular sobre os governantes de Roma. A religião politeísta, principalmente durante o Império, estava sob controle do imperador. Nesse contexto, o povo se sentia isolado, pois passava a duvidar dos deuses romanos devido à crise financeira e social que vivia. Ora, se não está dando muito certo a nossa vida, né? Não estamos prosperando, então só pode esses deuses não existirem de verdade, né? Porque a gente ora tanto para eles, eles não existem, não? Eu estou na página 255. E quem é você? Lailson Souza, coloque seu nome aqui, para saber quem você é. Complicado, não? Continuando.
Foi nessa situação que o cristianismo se difundiu no seio da plebe romana e passou a ser usado como uma força política para pressionar o imperador. Oficialmente, o cristianismo surgiu na Galileia, na Palestina, por meio de Jesus Cristo, que havia nascido em Belém, Rio Judá, e começou a divulgar suas ideias, que se espalharam em boa parte do território romano. Jesus foi tratado como o Messias, Filho de Deus, o Criador do universo, da terra e dos homens, na concepção judaico-cristã. A partir dos 30 anos de idade, aqui basicamente é um monte de coisa que a gente já sabe e vem aprendendo desde criança, a vida de Cristo. Iniciou seu ministério aos 30 anos, aos 33 foi condenado à morte na cruz, tinha 12 apóstolos, e os apóstolos foram responsáveis por divulgar suas ideias depois que ele morresse. A reação contra esse movimento, que cada vez mais se fortalecia, foi violenta. O imperador Nero, por exemplo, acusou os cristãos de não cultuarem os deuses romanos e os condenou à morte. As perseguições contra os cristãos ocorreram até o ano de 313 depois de Cristo, quando o imperador Constantino promulgou o Edito de Milão, que garantia a liberdade de culto a todos os romanos. Outra vitória dos cristãos foi quando o imperador Teodósio, já bastante pressionado pelo povo romano, estabeleceu em 391 depois de Cristo o cristianismo como religião oficial de Roma. Os sacerdotes passaram a ser chamados de papas e a realizar os cultos cristãos. Nascia assim a Igreja Católica Apostólica Romana. Página 256 e 257, a gente tem umas atividades aqui, pessoal. Relativamente simples. Basicamente, elas são um pouquinho extensas, mas você precisa ler, tá certo? Olha, Otávio Augusto, após derrotar seus rivais, Lépido e Marco Antônio, pondo fim ao segundo triunvirato, para ser efetivado como imperador, recebeu alguns títulos. Você vai só dizer quais eram esses títulos, que no caso era o título de Augusto, o título de Príncipe Senatus, o título de Pontifex Maximus, e o título de Pátria. Tudo isso está na página 251, tá certo? A segunda questão, tem tempo para a gente fazer aqui. Professor, a gente não vai fazer aqui não, né? Isso aí. Quê? Isso a gente não vai fazer aqui não, né? Não. Tá. Mas deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Está na... Tá. Bom. Fica para casa. Agora eu queria que vocês prestassem atenção aqui. Tá vendo? Abre aspas. Segunda questão. Séculos passaram, mas a política do pão e circo, utilizada pelos romanos, pelos líderes romanos, continua bastante viva na forma de pensar de muitos que exercem mandatos legislativo e executivo no país. Tornou-se frequente que os deputados estaduais de Pernambuco destinassem milhões de reais da cota de 1 milhão a que cada um tem direito, anualmente, a emendas parlamentares, para reforçar a contratação de shows pelo interior do Estado. Fecha aspas. Analise com os colegas do professor o posicionamento do texto quanto às atitudes políticas atuais comparadas à política de pão e circo, e, em seguida, escreva a opinião do grupo sobre o assunto. Vamos lá. O que era mesmo a política do pão e circo, professor? Que eu já esqueci. Prestem atenção. A política do pão e circo era o seguinte. O tal do Otávio Augusto,
ele abalou o poder político com os senadores, certo? Mas o seu governo trouxe uma série de reformas que ajudaram a aumentar sua popularidade, tá bem? Isso foi importante, por quê? Porque acalmou o povo, certo? Principalmente os plebeus, porque os plebeus não tinham mais acesso à tribuna da plebe, já que o Otávio Augusto era o tribuno da plebe até a sua morte, né? Tinha um tribunato vitalício da plebe. E o que é que acontece aqui? Os plebeus não tinham mais poder político. Então, o governo do Otávio Augusto resolveu desviar a atenção dos romanos, estimulou a luta entre os gladiadores, assim como a gente tem a luta de MMA hoje, né? As artes marciais mistas, né? E distribuía pão entre as pessoas e até mesmo vinho. E tinha outros eventos. Tudo isso querendo disfarçar. Tá tudo bem. Imagina só. Presta atenção, imagina só. A crise da pandemia correndo solto no mundo, certo? E tal prefeito querendo fazer uma festa de Réveillon. O que é que tem para se festejar com milhares, né, em escala mundial, milhões de pessoas desempregadas, morrendo por conta do coronavírus? Não tem o que se festejar, né? Em Roma, aliás, o Império Romano estava passando por uma série de crises econômicas, certo? Religiosas, cheio de problemas sociais, e para disfarçar isso da população, levavam eles para as arenas e colocavam eles para assistir a luta entre os gladiadores. Não, essa aqui a gente está discutindo, eu já estou respondendo, tá? A luta entre os... Professor, botar no chat, né? Eu não entendi o que você falou. Ou o professor bota a resposta no chat, né? Desde da primeira questão. Mas isso é para cá, filho. A gente está querendo saber o seguinte, ó. Vamos lá. Presta atenção. Nós estamos comparando a política do pão e circo de Roma com a política de pão e circo do Brasil atual. O que era a política do pão e circo em Roma? Era a criação, a promoção de eventos para agradar a população, para disfarçar os problemas sociais. Eram dados pão, vinho, e o que se chama de circo é esse espetáculo, os eventos sociais abertos ao público, as pessoas iam para lá. E eu estou comparando com os dias de hoje. O que é que se tem para festejar? Para os prefeitos, vereadores e até mesmo governadores estarem imaginando festa de final de ano. Tem gente que já está planejando carnaval, meu amigo. Carnaval num negócio desse, com pandemia aí, não tem como, né? Então, olha só, como a política hoje também tenta disfarçar esses problemas sociais, miséria, problemas, por exemplo, com merenda escolar, com a construção de escolas e creches, problemas da segurança pública, todos esses tipos de problemas, dão uma festa ali para o povo. Para mim, é meio que uma zombaria, porque o povo não tem nada para festejar. E o tal político faz uma festa enorme, pega-se, sei lá, R$1 milhão, contrata um artista daí qualquer, e ele ganha popularidade. Mas não seria melhor pegar esse R$1 milhão e comprar de comida para as escolas, comprar de remédios para as UPAs, fazer alguma coisa boa para o povo? Vai sim, cara, vai sim. Continuando, terceira questão. Professor, acabar, né? Um segundo, professor. Aqui nós podemos comparar essa política de pão e circo, que era meio que a forma de entretenimento da Roma Antiga, como, por exemplo, as lutas de MMA, de boxe que nós temos hoje em dia também. Depende. Não, filho, os eventos políticos. MMA foi só uma comparação social que eu fiz, tá bem? Mas esquece, ó, tira MMA. Eu falei isso, mas parece que confundiu vocês mais do que ajudou. Eventos como carnaval, aquelas festas que tem na praça, tá certo?
onde se contrata um artista tal, até mesmo um famoso que tem aí na cidade de vocês, e ele vai lá fazer o show como se não tivesse problema problema na própria praça onde se faz o show, tem problema na iluminação, tem problema nas casas, tem problema em um monte de coisa. Em vez de investirem para resolver esse problema, querem fazer um espetáculo para ganhar mais popularidade. É isso que eu estou falando, tá certo? A gente pode fazer uma comparação dessa forma de entretenimento. É uma comparação dessa forma de entretenimento e de ganhar dinheiro, né? Isso, e disfarçar os problemas, porque o que é que está tendo para festejar? Eu não entendo. Tem motivo para contratar, sei lá, para não falar o nome de artista, né? Contratar uma banda aí de R$ 1 milhão, em vez de pegar esse dinheiro e investir na população, porque a festa acaba, né? Eles investem nos shows. A festa começa ali e a festa acaba. E a construção de uma escola que vai ficar ali, né, por vários anos, a escola fica, a educação fica, a saúde não fica, mas vai ter a sua manutenção. E esse artista que vai pegar esse dinheiro e vai embora, esse dinheiro não é para isso, não. Tá bem? Bom, essa atividade até a página 257 vai ficar para casa. Também só duas questões simples, a gente acabou de ler. Tudo que responde isso aqui. É até 257. Isso, 256 e 257, tá bem? Agora, professor, essa coisa, por favor, ponha no Google Sala a aba de atividade para a gente ver. Porque da última vez o senhor não pôs a aba. Eu pensei que fossem só 2 páginas. Agora eu vou ter que fazer metade da atividade que eu não fiz. 257. Ponto. Atividades no Google. Hoje é primeiro, né? Então, amém. Pronto, pessoal, vou ficando por aqui, tá bem? Eu fiz a 242 e a 243, mas não fiz o resto, achando que era só isso. Tá ok, mas você não vai ter muita dificuldade, não. A correção vai estar lá, tá bem? Tem a correção, mas mesmo assim, parece que eu vou ter que apagar a atividade que eu fiz para corrigir. Pois é, eu tô junto nessa daí Qual também. atividade para casa? É a 2. É um movimento e um